Eu estava desempregado, acho que há quatro meses, para gestão industrial, né? Manutenção, produção, e tal. Então, a parte de gestão. Na verdade, eu tenho três filhos. Então, tipo assim, para deixar a família para ficar viajando é difícil. Então, eu tento Nossa, evitar. Tive propostas, tal, mas eu prefiro evitar de ficar viajando. Então, eu fui esperando até surgir essa vaga de agora, caramba. a ideal. Essa foi lá LinkedIn que incentivou. Daí, tipo, foi LinkedIn, daí uma empresa de RH viu e mandou para a empresa. E daí eu falei, essa é a vaga que Perfeito. ótima, perfeita no momento. Olá, está começando mais um podcast dos Dedicados Especialistas, uma conversa com alunos e alunas do PRH que conseguiram emprego em menos de 51 dias. Tudo bem, Dani? Tudo bom, Rick? Dani, para a gente poder começar, você conseguiu um emprego em menos de 51 dias usando o método do PRH? Sim, consegui em 27 dias a primeira proposta. Foi a proposta que eu 27. aceitei. Exatamente. Que massa. Você está falando de que cidade, Dani? Salto, São Paulo. Interior de São Paulo. Que legal. E como é que você me conheceu? Foi pelo LinkedIn. LinkedIn, eu comecei a seguir, apareceu no Instagram, daí achei interessante, fui vendo os vídeos e eu participei do aquecimento do Sim, das lives PRH, de aquecimento. das lives de aquecimento. Que Aí legal. eu achei interessante, bastante gente que já tinha participado dos PRH anteriores foi ajudando já, o pessoal bem solícito, né? Então, isso incentiva a gente também. Acho que foi esse o caminho para mim entrar no Que massa. PRH. E me conte assim, como é que estava a sua situação antes de me conhecer? Você estava desempregado, estava empregado, estava buscando emprego há quanto tempo? Eu estava desempregado, acho que há quatro meses. 4 meses. 4 meses. Perfeito, perfeito. E antes, assim, nesses 4 meses, antes de me conhecer, qual era seu maior desafio ou medo que você tinha aí nos processos seletivos? Eu acho que o primeiro desafio era ser chamado para entrevistas. Eu acho que chegar lá, né? Eu não estava conseguindo as entrevistas. Sim, sim. E é muito louco, né, Dani? Porque, enfim, no PRH a gente aprende várias coisas, que é a questão de você pode conseguir ser chamado para as entrevistas pelo LinkedIn, pela GUP, mandando currículo, enfim. Tem gente que fala assim, Rick, eu vou entrar no seu treinamento para vencer a GUP. Aí eu falo, pô, não tem que ser seu objetivo vencer a GUP, né? Seu objetivo tem que ser Sim, chamado para entrevista, conseguir o seu emprego, mas não vencer a GUP ou vencer o LinkedIn. porque Mas fica muito você tinha restrito, né? você tinha esse ódio da GUP antes? Ah, não, eu estava, na verdade, não sendo chamado. Então, o meu objetivo era começar a ser chamado para entrevistas, né? Entendi. Daí, assim, eu sempre achava que é o primeiro passo e quando você está conversando já nas empresas, você já está 50% do caminho, né? Mas eu não Perfeito, estava nem sendo chamado, mas daí o perfeito. maior desafio, eu achei que a princípio foi esse. E, Aí, com o PRH, consegui começar a fazer várias entrevistas, foi bastante. Daí, e também no PRH tem como se portar nas entrevistas, né? Que ajuda bastante também. perfeito, perfeito, perfeito. E como é que você se sentia com isso lá naqueles 4 meses de não ser chamado para entrevista? Então, você sempre acha que você está fazendo uma coisa errada, né? Eu não sei se que o mercado está muito ruim, que você vai tentando achar um problema, né? Às vezes você acha que o problema é você, fala, nossa, será que é eu que estou tão fora do mercado assim e tal? É difícil. Você estava tentando vaga para o quê mesmo? Qual era o cargo? Então, para gestão industrial, né? Manutenção, produção e tal, então, a parte de gestão. De gerente mesmo, né? Gerente industrial, que legal. Isso, gerente, o coordenador. Que legal, que legal. Uma coisa que as pessoas falam assim, Rick, eu até penso em entrar no seu treinamento, mas eu acho que não faz sentido para mim, porque eu estou buscando cargo de liderança, e são poucas vagas de liderança. Você tinha esse receio também, Dani?
Ah, fica, porque assim, acho que a gente vê muita gente de nível de analista, de mais operacional, dando os depoimentos, né? Eu acho Sim, que daí você fica meio receoso porque é um pouco diferente, né? Essas vagas, mas tipo, com uma senioridade maior, né? Daí você fica meio perfeito, receoso ainda. perfeito, Será que vai perfeito, dar certo para mim, para minha situação, né? Você se coloca perfeito. nesse ponto assim, né? Você fica um pezinho atrás normalmente, né? Sim. E É você, porque hoje, você acha que o de- PRH funciona para cargos de liderança, gerente, diretor, enfim? funciona, porque a estrutura para você conseguir chegar lá para fazer a entrevista, para conversar com o RH, com o gestor, eu acho que você tem que ter um caminho, né? Então, o PRH para mim foi o caminho que eu consegui chegar lá nas Perfeito, empresas, né? perfeito, perfeito. E tem uma coisa que eu falo para as pessoas que é o seguinte, ó, é justamente pelo fato de você estar no cargo de gerente, de coordenador, de diretor, que o PRH deveria ser uma obrigação para você, porque são menos vagas. Então imagina se você erra uma coisa simples na entrevista ou se inscrevendo na vaga, que poderia facilmente ser sanado se você tivesse o conhecimento dentro do PRH. Porque tem gente que fala, ah, mas são poucas vagas, será que faz sentido? Será que eu vou conseguir em 51 dias? Enfim, tá aí a prova. 27 Não, dias. sim, consegue, consegue. Eu consegui, na verdade, dois, né? Porque eu consegui o primeiro, que eu até conversei com a pessoa, porque eu peguei um projeto próximo de casa para tomar conta de uma equipe e tal, numa mudança de uma empresa. Só Perfeito. que eu não tinha intenção de trabalhar viajando, né? E essa Sim. empresa trabalhava por muitos lugares. Então eu fiz um acordo tal de tocar esse projeto até o final e depois eu já encaixei em outro que é o que eu estou atualmente. Que legal, que Então legal. você tem mais opções, né? Eu acho que quando você está aqui, você se dedica, você aprende as técnicas e tal, você já começa a ter mais opções. Então eu fui para um já me planejando para mudar de emprego. Então eu consegui duas vagas para nesse tempo aqui. Que loucura. Quem aprende não depende. Imagine se você ficasse o tempo todo, Rick, pelo amor de Deus, Rick, faz uma mentoria comigo, vou ter processo seletivo de novo. Rick, pelo amor de Deus, ajuda meu currículo para essa vaga. Você aprendeu, dominou. Aprende, exatamente. Daí você já fica mais tranquilo, você muda até a sua visão, né? Isso eu acho que faz diferença também, né? Você tá calmo para participar dos processos seletivos, você já está mais confiante e isso também ajuda em você conseguir ou não, né? Perfeito, perfeito. E é uma coisa, Dani, que eu falo para todo mundo que é líder, assim. Por mais que você ache que, eu já contratei, eu já fiz entrevistas, eu sei como é que funciona. O mercado mudou. Não Muda. adianta. Tipo E assim, muda todo dia, né? muda todo dia. Tem Gup, tem LinkedIn, tem outros sites de vagas, vagas.com, enfim. Mudou, então não dá para você achar que, com o conhecimento que você conseguia emprego no passado, você vai conseguir agora. Mas quando você domina os dois pilares, histórias e comunicação, aí não tem como. Pode mudar qualquer coisa que você vai saber. Sim, você vai conseguir se adaptar, né? Porque você Perfeito. tem o básico, né? Aí é só ali você se movendo conforme conforme a vaga, conforme a entrevista, você consegue ter mais confiança para você falar, não, eu sei o que eu estou fazendo, né? Então Total. isso faz diferença. Total, total. E Dani, eu lembro que você estava bem engajado nas lives de aquecimento. Normalmente eu faço 2 semanas e você até pegou a primeira semana, foi avaliado pelo Carlos, pela Vitória, né? Dedicados Sim, especialistas que já gravaram sim, eu acho aqui. que eu não peguei as primeiras, eu acho. Eu É, peguei no meio da primeira semana, e daí eu fui até o final já das foi lives. sentindo a comunidade do bem desde o do Tá. aquecimento, né? Ah, Coisa isso faz boa. diferença também, né? Você ter pessoas para te apoiar, né? Então, e eu vejo lá que o pessoal se apoia até hoje, todo mundo se ajuda, tal. Tem gente que me manda mensagem, a gente conversa, tal. Então, isso é bom, né? Esse Perfeito. network com todo mundo faz diferença, né? Perfeito. E assim, eu lembro que você estava super engajado. Eu até falei com a minha sócia.
bota esse cara na conta aí, porque ele vai com certeza ser um dos primeiros a entrar na turma. E você não entrou de primeira. Não, Por eu que que você não esperei entrou um de pouco. primeira? Ah, é o que a gente conversou no começo, né? Ainda tudo dá certo, mas ainda a maioria dos dedicados especialistas não tinha ninguém da minha área, né? Tipo assim, da minha área, da mesma senioridade, então aí gera aquele receio ainda um pouco, né? Daí fui vendo, fui conversando com o pessoal e tal, e daí aí eu decidi. Aí depois que eu decidi, deu tudo certo. E até, Dani, aproveitando então esse ponto, se tiver alguma pessoa que tenha receio, justamente como você tinha, de, não tem nenhum dedicado especialista da minha área, da minha senioridade, da minha cidade, enfim, o que que você falaria para ela sobre o método do PRH? Você acha que funciona para qualquer pessoa? Eu acho que pode confiar que funciona. Eu falo porque e tá até pelo que eu vejo das pessoas e pelo que eu passei. Então, tem vários para todos os setores, né? Todos os setores, todas as senioridades. Então, ainda mais eu acho que o PRH que eu participei era bem diversificado, né? A sua Então, turma foi. foi muito diversificado e todo mundo praticamente conseguiu alguma coisa, né? Sim, Então, tem gente que conseguiu mais do que imaginava, né? Nessa, tem gente que achava que era menos do que merecia, na verdade. perfeito. E depois o PRH descobriu que podia muito mais, conseguir o cargo melhor do que estava procurando, né? Pois é, Eu dobrou o vi que, salário e tudo. sim, eu vi que ajudou muito a pessoa a se conhecer. Então, Perfeito. tinha pessoas que achavam que não podiam tanto, né? E depois do PRH viram que elas estavam acima, né? Essa é a confiança que o PRH passa, que eu acho que faz muita diferença. Total, total. Se a pessoa se dedicar, ela faz um processo de autoconhecimento como ela nunca fez na vida, e ela não vai precisar toda hora fazer esse processo de autoconhecimento. Faz uma vez bem feita, atualiza tudo no LinkedIn, que às vezes a gente tem um LinkedIn todo desestruturado, Exato. e E o aí agora LinkedIn é é só importante demais. sim. E essa vaga que você conseguiu, você pode contar um pouquinho mais como é que você conseguiu ela? Foi LinkedIn, foi currículo, foi network? Essa foi lá LinkedIn que incentivou. Daí, tipo, foi LinkedIn, daí uma empresa de RH viu e mandou para a empresa e daí me chamou para fazer o processo. E aí foi usando o PRH nos processos seletivos lá, com o gestor, com o RH, e foi caminhando e foi uma proposta que eu achei que estava dentro do que eu Sim, esperava. Não é o cargo, descrição de cargo, ainda que tal, mas o serviço o salário é compatível com a função, acho que não é até mais do que eu tinha anterior, e, e daí eu falei, essa é a vaga que perfeito. ótima, perfeita no momento. Tipo assim, porque Tem que ter essa maturidade. Tem que e ter essa essa maturidade. questão de nome da função é uma coisa que a gente não pode ficar olhando só para isso, né? Perfeito. Porque eu entendi a vaga, é o que eu esperava para como um desafio assim para seguir. A condição financeira que você tem que olhar, porque a gente tem família, a gente tem as coisas para cuidar, né? Com Então, certeza. foi para mim foi ótimo. É o que eu estava Perfeito. procurando mesmo. Às vezes a gente foca muito no nome da função. Eu acho que a gente tem que parar de olhar isso e olhar o que a gente vai executar, né? Exatamente. Quais histórias você Então, vai construir, né? exatamente. Perfeito. Dani, a curiosidade, assim, antes de me conhecer, antes do método, você ficava focando só em um nome de cargo, e aí essa vaga, por exemplo, é totalmente diferente? É isso? Não é que é totalmente diferente, é que, assim, eu nunca foquei em um só porque eu venho de duas áreas, vamos dizer assim, né? Eu sempre trabalhei em manutenção
e produção. Então, eu sempre tive essa ramificação aí, então eu sempre procurei nas duas partes, né? Daí é que eu estava focado em achar uma de gerente de produção, gerente industrial e tal, e essa é coordenador de manutenção. Perfeito. Então, eu falo que daí você fica procurando o gerente, mas o coordenador, dependendo do lugar, é assim, você executa a mesma coisa, o salário é o mesmo, só Perfeito. que o nome da função muda. Perfeito. Não, e às vezes a gente fica nessa, e aí, imagine, você não ia ganhar um salário maior, como você está ganhando hoje, Exato. mesmo com um título de um cargo, uma cadeira, e a É, função às vezes é muito parecida, ou às vezes até dá até menos dor de cabeça. exatamente. Mas é a mesma coisa, na verdade, igual a responde para o diretor industrial, você, Ah, ah, você gerencia o setor, então, tipo assim, é um às vezes é gerente. só o nome, às vezes é só o nome. Não, total, total. E Dani, eu ia até falar sobre isso, você falou um pouquinho sobre a LinkedIn, foi chamado para as entrevistas. Você, antes de me conhecer, já achava que dominava todo o processo de entrevistas ou era um receio seu também? Não, eu achava que eu conhecia bem, por passar exatamente como você falou antes, por você já ter entrevistado, por você já ter feito muito processo seletivo, tal, daí você fala, não, eu não preciso de ajuda para isso, né? Mas o PRH mostra caminhos diferentes, né? Sim, Te prepara para situações, né? Que às vezes perfeito. você vai seguir uma coisa que não é o que você seguia, né? Então, tem muitas diferenças, né? Os 2 minutos, gatilhos Tipo, mentais. às vezes a gente quer falar muito da gente, não é o caso, tipo assim, e se estende muito e acaba perdendo partes importantes, né, Perfeito, da entrevista porque você não tem tempo, né? Então, perfeito, ser mais objetivo, isso ajuda bastante, né? perfeito, perfeito. E Dani, uma coisa que eu estava conversando com uma dedicada especialista, que foi da sua turma também, a Lana, e ela falou assim, Rick, olha só, eu tô agora olhando para os currículos de uma forma totalmente diferente que eu tô contratando. Eu tô olhando, tô fazendo entrevista de uma forma totalmente diferente agora, quando eu tô tentando buscar pessoas para o meu time. Você acha que vai mudar para você também na hora de contratar? A forma de você fazer entrevista, de olhar um currículo, LinkedIn, te ajuda também? Eu acho que ajuda. Eu acho que o treinamento, acho que para quem é gestor, para quem tem cargo de liderança, vai ajudar a desenvolver também, né? Porque a gente contrata também, né? Exatamente. Então, a gente, além de aprender a conseguir a nossa vaga, a gente acho que tem mais clareza para conseguir as pessoas para as nossas vagas também, né? Perfeito. Então, além de um treinamento para você conseguir a sua, você ainda tá recebendo um treinamento para você colocar em prática na hora que você for contratar também, né? Então, acho Perfeito. que vira um combo, né? Porque às vezes eu acho que a gente sem perceber acaba contratando alguns profissionais desleais por ter uma boa comunicação, né? Tem ali o checklist da vaga e tal. E aí, quando a gente percebe que, poxa, a gente tem que focar mais nas histórias e não na comunicação da pessoa. A gente começa a contratar pessoas até que são discretas, que têm boas histórias, mas às vezes não sabe contar e tal, mas o que importa é a história, não é a comunicação. Exato. A gente começa a entender que tem gente que é igual nós éramos, né? Tipo, Exatamente. tem todo o potencial, só que não está conseguindo descrever isso ali no currículo, Perfeito. né? Se a gente incentiva a pessoa a falar para poder descobrir mesmo como que se ela só tá sendo discreta, né? Às É, vezes você tem um exatamente. potencial enorme e só está sendo discreta, né? Exatamente. Porque aí a gente acaba não contratando o discreto, que deveria ser uma boa contratação, e Exato. contrata o desleal, que depois vai ter que demitir. Aí, de novo, vai ter que passar o processo de contratar, enfim, então. E acontece muito. Acontece, né, Dani? Eu lembro Acontece. que. Os desleais normalmente falam muito, são muito comunicativos, né? Pois é. E eu lembro que você ajudou muito a comunidade do bem com a sua experiência de gestor.
que toda hora eu falava assim, gente, tem alguém aqui que é líder? Vocês não estão acreditando no que eu tô falando? Deixa eu falar com os líderes. Vocês concordam com o que eu tô falando aqui? Faz sentido para vocês que faziam entrevistas, contratavam? Aí você sempre falava, gente, é isso mesmo. Confia no que o Rick tá falando, né? Com certeza. É porque a gente passa pelos dois lados, né? A gente Perfeito. passa pelo lado não como o RH, mas aquela entrevista com o gestor normalmente é com, é com a gente. Perfeito. Então, nessa parte aí, faz sentido, porque se você ouvir e interessar, você vai entender se faz sentido para você ali onde você está precisando da pessoa, né? É Perfeito. que hoje em dia tem alguns RHs que são meio confusos, né? Uhum. Tipo, de não entender o que o. É das duas partes, né? Tipo, o gestor não soube explicar direito para que era a vaga e o RH tá achando que a vaga é para alguma coisa completamente do que. Eu já passei por isso em entrevista. O RH falou para mim que a vaga era uma coisa, aí na conversa com o gestor falou: não, a vaga é diferente, não é por aí, a vaga é para executar isso, isso e isso. Eu falei, nossa, o RH falou para mim que era outra coisa. Eu falei, nossa, tem essa falta de comunicação nas empresas aí atrapalha o processo, atrapalha tudo, atrapalha para a empresa, né? Perfeito. Porque imagine, você vai, é chamado para vaga, aí você tem uma conversa com o RH, ó, tal, é para fazer isso, isso, isso. Aí chega com o gestor, não, a vaga não é para essa parte, é para outra, é para outra parte da empresa, tal, não sei o quê. Não, como todo candidato. Aí o candidato que usa lá as aulas do PRH para poder como se preparar para uma entrevista, se prepara para uma entrevista para uma vaga específica, chega na entrevista é outra. Se perde completamente. Daí tipo assim, aí você conversa com o RH, você fala, não, eu vou ir por esse lado, tal, que eu conversei com o RH. Aí você É. chega com o gestor e fala, não, não é E, esse caminho que a gente quer levar, tal, é difícil. e nessa entrevista com o gestor, você acha que mesmo tendo mudado, você conseguiu sair bem? Sim, porque na verdade, igual, nessa aí, eu não deu muito certo porque era longe. Daí Preferiu. Ah, eu perfeito. preferi não, era muito longe, tipo assim, eu sou do interior de São Paulo, essa era para Goiânia, Entendi. tipo assim, Entendi. daí tipo, é aquele negócio, né? Se você tá sem nada, tal, aí você até pensa, tal, mas depois do PRH você fica mais tranquilo, mais confiante. Acho que daí eu comecei a buscar coisas mais próximas, tal, sem se desesperar, né? Perfeito. Acho que é mais que quando você está ali há um tempo sem conseguir muita entrevista, tal, daí você começa a querer aceitar coisas que não era para ser Perfeito. aceito, né? Tipo, que não Perfeito. condiz com a sua realidade, não, né? Tipo assim, Perfeito. então, daí São eu vários comecei. fatores que você tem que considerar, né? Tipo, é o financeiro, é a parte familiar, toda a mudança, uma logística que teria, os desafios que vai ter dentro daquela posição, seu futuro líder, seu futuro time, enfim. Tem gente que olha só para salário, mas não é só salário. Tem várias coisas Não. que são importantes. Então, porque nesse período eu fui para fazer esse projeto, que foi antes da empresa que eu estou agora. Eu recebi proposta de consultoria para prestar consultoria para a empresa, consultoria de TPM, de modelos de gestão. Só que também é a questão de eu ter que ir para empresas no Brasil inteiro, aqui na América do Sul e tal, para Sim, poder aplicar a metodologia TPM. Então, é um cargo que brilha o olho, mas pode ser que futuramente, mas não agora, porque tem toda uma estrutura que eu preciso manter aqui, é filho claro. pequeno, então essa questão de ficar viajando com criança pequena em casa eu não acho legal, né? Porque criança é um negócio que você perdeu um dia, você perdeu uma coisa que ela aprendeu de novo, né? Total. Tem quantos Então anos? tipo, assim, na verdade, eu tenho três filhos. Ah, Tenho Eu tenho um de 14, um de 7 e um de 3. eu não sabia, E uma não. de 3. Caramba. Né? Então, tipo assim, para deixar a família para ficar viajando é difícil. Então,
Eu tento Nossa. evitar. Tive propostas, tal, mas eu prefiro evitar de ficar viajando. Então, eu fui esperando até surgir essa vaga de agora, Caramba. a ideal. Só que eu já estava num outro projeto, né? Eu consegui esse projeto próximo, então, até entrar nessa outra. E Dani, eu não sabia que eram três, eu sabia que você tinha, mas não sabia que eram três. É Como é três. que você aí, pai de três filhos, conseguiu fazer uma gestão de tempo para poder se dedicar ao PRH e aos processos seletivos? Tá, a gente se organiza, né? Aí tem a ajuda da esposa também, né? Que sozinho também não tem condição, né? Aí é a parceria, né? Que tem que ter, Perfeito, né, em casa também, né? perfeito, Que a esposa, ela entende, se ela te dá um tempo para você ficar ali e para você estudar, né? Que a gente tem isso, eu ainda estudo, mesmo depois de um tempo de carreira, eu não parei de estudar. Então eu estudo ainda, a minha esposa ela estuda, então a gente se organiza para a gente cuidar das crianças e poder desenvolver e desenvolvendo a gente também profissionalmente, pessoalmente. Então a gente tem que perfeito. se organizar aqui em casa para poder todo mundo fazer essas coisas, né? Perfeito. Uma coisa que eu falo, né? Tempo é questão de prioridade. E quando você sabe quais são suas prioridades, você se organiza. E aí, Sim, pô, meus filhos são prioridades, vou me organizar para cuidar. Mas meu estudo é prioridade, também vou priorizar. O PRH é uma prioridade para conseguir emprego em menos de 51 dias? Então vou priorizar sim. para participar. Então, Então, é muito não importante. falta tempo, né? É questão de organização. Eu falo porque eu já caí nessa cilada de eu demorei para formar tal, para ter o estudo que eu tenho hoje, porque a empresa consome meu tempo, eu não tenho tempo, tal. E a gente fica nessa e a gente vai deixando muita coisa para trás, né? Perfeito. Aí você aprende a se organizar melhor, tal. Hoje em dia eu tenho os MBA, as pós-graduações, eu continuo estudando, só que hoje em dia eu consigo melhor organizar esse tempo. E Que isso aí legal. é importante também. Se a Cara, pessoa, além de se dedicar, tem que se organizar, né? Essa organização faz diferença na vida. Tipo, eu aprendi isso porque eu já perdi oportunidades por causa disso. A empresa tomava um tempo e eu não conseguia organizar para fazer para estudar fora, tal. Então, tipo, hoje em dia eu consigo ser controlado nisso, conciliar serviço, família, estudo. Então, a ajuda da minha esposa também, porque ela também tem que fazer as coisas dela, tal. Então, nós vamos. Aí a minha mãe ajuda também, que, tipo, tem hora que tem hora que tem que precisa ter da rede de ajuda. apoio. Tem que ter rede de apoio, assim, é o que eu falo para as pessoas. Vai entrar num processo de imersivo de estudos, pede ajuda para a família, explica para a família, ó, eu preciso focar. Se eu não focar, se eu não me dedicar, não vai ter resultado. Olha só, você estava, né, 4 meses tentando, e aí depois entrou no PRH, se dedicou, 27 dias à primeira proposta. Entrou, Sim, depois de novo, conseguiu outra proposta. Então, tem que priorizar, tem que se dedicar, senão não tem resultado. sim, igual eu falo. E eu tive outra proposta que é essa de ficar viajando, né? Mas daí eu declinei dela e tem as propostas. Eu recebi algumas mensagens, algumas propostas, mas era tipo coisa que não condizia muito com o que eu estava procurando, tal. Questão financeira muito inferior ao que eu estava buscando. Tipo, aí eu acho que não compensa às vezes você pegar uma coisa muito abaixo que você vai ficar só sofrendo lá e não vai. Aí eu acho que é mais fácil dedicar o tempo a focar no que aprendeu no PRH e buscar algo que faça mais sentido, né? Então, Perfeito. tipo, daí eu tive que declinar algumas propostas, tal, mas o LinkedIn eu acho que é uma ferramenta que ela trabalha sozinha, né? Então, essa que é a diferença das outras plataformas, né? Perfeito. Porque o seu LinkedIn, você pode estar a semana inteira trabalhando, estudando, ele está lá. O pessoal está vendo, né?
Você mesmo sem ter tanta interação, ele está funcionando ainda. Sim, Então, exatamente. tipo assim, eu acho que o LinkedIn o povo tem que usar igual usa o Instagram, né? Ah, o pessoal não tem um tempinho no... Quando tem um tempinho no seu dia, você não dá uma entrada no Instagram lá e tal. Eu faço isso com o LinkedIn. Que legal, né? Que legal. Eu É abro ele importante. antes, eu abro ele antes do Instagram. Não, é importante, e eu sempre falei isso para vocês. LinkedIn é um pensamento de curto, médio e longo prazo. Funciona no Sim, curto prazo? Funciona. Mas o mais importante é médio e longo prazo. Quando você já estiver trabalhando, ainda receber proposta de emprego. Isso que sim, é o melhor dos mundos. sim. E E pode sempre falar. estar aberto, né? Eu acho que é legal você sempre estar aberto a ouvir, né? Perfeito. Porque você não sabe, né? Às vezes é uma coisa muito melhor do que você imaginava, né? Então, Perfeito. eu sempre sou assim, sempre estou aberto a ouvir e tal, para não. Porque depois fica aquele pensamento, né? Nossa, como será que era? Tal. Eu falei assim, não, é melhor entender tudo que. E tem coisa que você sabe que não é do que você estava esperando, mas eu acho que o LinkedIn é a melhor ferramenta que você pode usar para Total. o Gulp e tudo, é tudo bom, mas o LinkedIn, depois que você conseguiu a vaga, é o que vai estar trabalhando para você ali constantemente, né? E daí Perfeito. você para um pouco de se candidatar, você para de se candidatar Exato. em vagas tal, porque você já está numa empresa, mas o LinkedIn vai funcionar, né? Perfeito. Vai te manter atualizado com o que está acontecendo tal, e porque ninguém sabe o dia de amanhã, né? Perfeito. Então, Perfeito. você acha que tem que se manter atualizado ali, o LinkedIn, eu acho que tem sempre estar pronto, Sim. porque o dia de amanhã é uma incógnita, né? Você pode Perfeito. entrar hoje, daqui um mês mudar toda a diretoria da empresa e eles te Exatamente. tirarem. Tipo assim, então, a gente tem que estar sempre preparado, eu acho. E eu acho que você concorda comigo que é muito melhor você investir o seu dinheiro no PRH do que pagar o LinkedIn Recruiter de R$ 7.000, né? Ah, com certeza. Eu nunca paguei o LinkedIn e anteriormente, no começo do LinkedIn, ele funcionava muito bem, mas essa que é a questão, né? Eu acho que tem que se atualizar, manter sempre se atualizando com o que vai acontecendo. Porque no Perfeito. começo lá do LinkedIn, há muitos anos atrás, ele funcionava de maneira diferente, né? Tinham Então, menos eu tinha pessoas. isso, daí era mais fácil ter resultado. Daí, depois que eu conheci o BRH, eu fiz várias mudanças, porque não é o que era lá atrás. Daí eu tive bastante resultados no LinkedIn, bastante contatos que foram surgindo, chamando para vagas tal. Então, Perfeito. eu acho que o LinkedIn é uma ferramenta que eu acho que você não pode descuidar dela, né? Total. Porque, Total. porque hoje em dia tudo muda muito rápido, né? Pois é. Pois é. E, Dani, falando disso de LinkedIn, para a gente já ir finalizando aqui, que você tem 3 filhos, eu estou tomando seu tempo no final de semana. Se as pessoas Estão dormindo. quiserem falar com você no LinkedIn, talvez alguma pessoa que esteja no mesmo cenário que você, do tipo, eu nunca vi nenhum dedicado especialista da minha área, da minha senioridade, realmente você acha que para minha área, para minha senioridade funciona, essas pessoas podem falar com você no LinkedIn? Pode sim, tá Que lá. legal. Eu tô aberto a conversar, tranquilo, eu sou bem tranquilo. O que eu puder ajudar, eu ajudo. O Like e o PRH é uma comunidade totalmente do bem, né? Igual Perfeito. eu falo que eu já mandei livros para as pessoas conhecerem melhor a parte de manutenção. Eu já conversei bastante sobre FEMEA, que é uma ferramenta de qualidade, com outra pessoa. Então, tipo assim, eu consegui, com algumas pessoas, até passar uma mentoria de algumas coisas industriais e tal, para poder ajudar no que elas estavam precisando, né? Que Então, tipo legal. assim, além do PRH em si, o que precisar de mim, eu estou à disposição lá. Quem Que é quiser Daniel precisar de Fatel, alguma né? ajuda, Daniel Fatel. Perfeito, perfeito. E por último, Dani, para a gente poder finalizar, qual conselho você daria para uma pessoa que talvez está sofrendo com os mesmos desafios que você estava há 5, 6 meses atrás? Eu acho que entra no PRH. Porque é bom, e você aprende a como passar por essas dificuldades, né? Eu acho que
não é só um curso de como conseguir um emprego, né? Acho que tem muito de autoconhecimento, então você vai melhorar como pessoa, como profissional. Então eu acho que serve para tem um plus além do conseguir um emprego, né? Eu acho que você ficar mais confiante e tal, você consegue enxergar algumas coisas diferentes, você consegue entender, até às vezes a pessoa está confusa que caminho seguir na carreira, né? Eu acho que Perfeito. isso também, o PRH também ajuda a falar, nossa, eu achava que o melhor caminho para mim era para a direita, mas não, é para a esquerda aqui que eu vou me dar muito melhor pelo que eu fazia atuando nessa área B aqui, eu vou seguir o plano B. Tem gente que nos primeiros dias já muda, né? Já, Você de vê que objetivo. você vê que no aquecimento a pessoa está com um objetivo no LinkedIn, deu um pouquinho do começo do PRH que ela entrou, ela já mudou tudo, ela mudou todo o objetivo dela e viu que aquilo era a melhor maneira. Esse autoconhecimento para quem está procurando um emprego é ótimo, né? Perfeito. Porque às vezes a gente, por causa dessa de se apegar em nome de função, a gente fica no. Eu achei que o que eu fazia nesse nome de função naquela empresa era. Mas você vai ver, você está trabalhando numa área totalmente diferente, você pode ter uma abrangência muito maior no mercado e você está Total. restrito ali por causa daquela empresa que você participou, né? Então, Perfeito. eu acho que entrar no PRH, para quem está buscando, vai fazer bem profissionalmente, pessoalmente. Eu acho que é um crescimento, um desenvolvimento muito grande para a gente. Eu acho que Perfeito. eu aconselho qualquer um a participar, porque até que se a pessoa estiver empregada e estiver descontente, eu acho que é legal, porque ela vai começar a entender melhor como funcionam as coisas, se entender melhor. Eu acho que Perfeito. é É um um caminho investimento. legal. Tem gente que fala, Exatamente. Rick, eu tô desempregado e tal, não tenho condições, mas é um investimento, depois você vai pagar com o seu salário, parcela, e depois paga com o seu Exatamente. salário. Eu É aí, ó. tava, eu tava desempregado, tipo assim, mas aí decidi investir por causa das lives de aquecimento, as pessoas que já participaram do PRH, e para mim eu não me arrependo nada, porque para mim foi muito bom. Eu tenho a questão de eu conseguir um emprego, a gente se entende melhor profissionalmente, eu acho que a gente sabe qual caminho seguir, a gente sabe por onde ir, então eu acho que isso faz diferença. Eu acho que é um investimento grande Perfeito. na carreira, né? Perfeito. E para deixar claro para todo mundo, eu não investi nada para chamar o Dani para cá, é de graça que ele está Não, aqui, não paguei nada. com certeza. É incentivar mais pessoas a Comunidade. participar, né? Porque eu acho que tem muitas pessoas que estão aí discretas, escondidas e tem muito potencial, né? Muito, E muito, muito. então essas pessoas precisam aparecer, né? Pra Perfeito. gente. Para você que está contratando, no caso. Exatamente. Perfeito. Dani, muito obrigado de verdade pelo seu tempo. Obrigado pela sua Imagina. história. De verdade mesmo, assim, você sempre ajudou muito lá na comunidade do bem, sempre falando da sua experiência como gestor, como é que era, comprovando as minhas teorias malucas que funcionava mesmo. E, enfim, agora te espero se você topar, né, na CRH. Vamos continuar aí que o PRH é só o começo. Agora tem que ter uma carreira Tá rica de certo. histórias. Com Tá bom? certeza. Vamos seguindo aí. Um abraço, Dani. Tchau, Um tchau. Velho. abraço. Tchau, tchau.